Irmãos, assim fala Deus, assim diz o Senhor, visto que o seu Espírito nos últimos dias é sobre mim, não só para revelar os mistérios ou os segredos de Deus, mas também restaurar o reino dos céus, outrora danhado ou adulterado, modificado pela nação pecaminosa de Israel, para quem o Senhor deu ou entregou carta de divórcio, né? Deus, o eterno Criador, ele deu carta de divórcio para a nação pecaminosa de Israel. E, portanto, o Senhor, nos últimos dias, por mim mesmo, por meu intermédio, ele tem um novo povo, um novo e eterno território, né, para preparar o chamar de seu, a saber, a nação e o território brasileiro, porque é dentro do estado de Roraima, Brasil eterno espiritual, profético, Monte de Sião, que está o umbigo do mundo, também conhecido como meio da terra, entre os 4 pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, situado sob as coordenadas geográficas territoriais de latitude 00 grau, 0000. Essa linha imaginária é a metade da Terra, a linha do Equador, o marco zero, porque a linha de longitude, né, a linha de longitude 60 graus 38,45 é a linha imaginária, né, onde se encontra o meio da Terra, não entre os dois polos, né? A linha imaginária do marco zero, a linha do Equador, né? Ela representa a metade, ela representa ou é representada pela metade da Terra, como se você cortasse uma laranja ao meio, né? Ela representa ali a metade da Terra, mas com a outra linha de longitude 60 graus 38,45, situado geograficamente, territorial, né, da palavra de Deus em primeiro lugar. Depois, dentro do estado de Roraima, Brasil eterno espiritual, profético, Monte de Sião, nós somos ou seremos esta segunda, a última casa da eterna glória de Deus por toda a eternidade, porque Israel no passado foi a primeira casa, né, da glória de Deus. Diga-se uma glória, uma nuvem ou uma glória temporã, né? Ou seja, por pelo menos 2 motivos, Jerusalém ou Israel, lá no antigo Médio Oriente ou Oriente Médio, no meio do Oriente, Israel ou Jerusalém está no meio do Oriente e não no meio da terra, umbigo do mundo, né? Como no passado Israel foi estabelecido como povo de Deus, o território de Deus, naquela época, mais de 2000 anos atrás, o Brasil tem apenas 500 e poucos anos depois da colonização, né, dos europeus, dos portugueses europeus. O Brasil ainda não tem 600 anos. Falando nisso, hoje é dia 18 de abril, um suposto 7º dia de sábado. Hoje é dia 18 de abril de 2020. E, portanto, até os dias de hoje, o Brasil não tem 600 anos. Então, naquela época, como ainda não tinha sido descoberto o mundo novo, né? As Américas é conhecido como mundo novo, né? Naquela época, só existia o velho mundo, o velho continente, né? E, portanto, as pessoas não tinham conhecimento deste novo mundo, as Américas. Por esta razão, a religião judaica ou a casa de Israel, para quem o Senhor deu ou entregou eterna carta de divórcio, né? Eles tinham conhecimento, eles achavam que eles eram o meio da terra, que eles estavam situados no meio da terra. Eles achavam que era o umbigo do mundo, né? Todavia, há mais de 2000 anos atrás, ninguém conhecia as Américas, muito embora as Américas, né, já era habitada.
na época do Senhor Jesus Cristo, quando este veio pela primeira vez em vida, em carne e osso, né, para os seus, mas foi rejeitado, foi desprezado, e por esta razão ou motivo, né, o Senhor, o eterno Criador, ele deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel. E, portanto, naquela época, o Brasil já existia, né? O Brasil já existia. O Brasil ou as Américas já era habitada. Todavia, para aquele tempo ou época, só existia o antigo mundo, só existia o velho continente, né? O velho continente da África, da Ásia, né? Da Ásia ou ainda da Europa, o próprio discípulo ou apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele já havia falado da Espanha, né? Então, naquela época só existia, eles não tinham conhecimento do novo mundo, das Américas, muito embora as Américas já existia, né? Até porque as Américas um dia foi junto com a África, porque as Américas, o Brasil já esteve ligado diretamente com a África. Quando a terra era uma só porção, né? Quando toda a terra era uma porção, foi uma porção de terra seca criada por Deus, também conhecida pelos homens de Pangeia, né? Pangeia. O Brasil já existia, porém, já existia não com o nome de Brasil, mas existia como terra de Emanuel. O Brasil já existia como terra de Naftali, como terra de Zebulon, que quer dizer caminho do mar, né? Então o Brasil já existia, mas o antigo povo de Israel, né, e toda aquela população mundial nos tempos do Senhor Jesus Cristo, né, eles não tinham conhecimento do meio da terra nas Américas. O meio da terra, o umbigo do mundo entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, sempre esteve situado ou ubicado dentro do estado de Roraima, Brasil eterno, espiritual, profético, Monte de Sião. Portanto, naquela época, o povo de Israel, e nem ninguém, né, de outras nações, línguas, povos ou tribos, há mais de 2000 anos atrás, ninguém tinha o conhecimento das Américas, do novo mundo, que só veio, por exemplo, o Brasil tem o quê? Tem 600, ainda não tem 600 anos, né? Ainda não tem 600 anos. E a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, isto ocorreu há mais de 2000 anos atrás. Então, como Israel tinha perdido a identidade espiritual com o Senhor, tinha perdido a comunhão profética ou espiritual com Deus, né? Como Israel deixou de seguir a Deus para seguir ao diabo, o espírito da mentira e do engano, por esta razão o Senhor deu carta de divórcio por toda a eternidade à nação pecaminosa de Israel. E daí, como eles perderam a identidade, né, a identificação espiritual com o Senhor, eles se perderam no tempo, perderam a noção do tempo, perderam a noção, né, de que eles nunca foram e nem deveriam ser a segunda ou a última eterna casa da glória de Deus em nossos dias, nos últimos dias, até porque além do meio da terra ou do umbigo do mundo, não está situado dentro de Jerusalém ou no antigo território de Israel, o falso profeta e o anticristo, o filho da perdição, a grande Babilônia, mãe das meretrizes e abominações de toda a terra. Além do meio da terra, conforme determina ou descreve a imutável palavra de Deus, não está em Jerusalém ou ainda no antigo território de Israel, Deus deu carta de divórcio. Ou seja, o meio da terra, o umbigo do mundo, entre os 4 pontos cardeais, né, norte, sul, leste e oeste, não está em Jerusalém, nunca esteve em Jerusalém, nunca esteve no antigo território de Israel. Além do que o Senhor deu carta de divórcio para sempre a esta nação pecaminosa de Israel. Portanto, como eles desprezaram a lei de Deus, então o Senhor deu carta de divórcio e eles perderam
aquela intimidade ou aquela glória, né? Aquela glória que eles tinham com o Senhor, né? Tudo foi tomado, foi retirado. Então eles ficaram sem noção, né? É como se uma pessoa, né, que servisse a Deus, é como uma pessoa que serve a Deus, mas aí por um deslize próprio, né? Por um deslize próprio, então Deus tira a sua primogenitude, tira toda aquela sabedoria, né? Então Israel, que era cabeça, que era profeta, né? Israel que tinha sabedoria, era servo de Deus, era profeta, era servo de Deus, era filho, era servo de Deus, era a igreja, era o homem do Senhor no passado, era o servo do Senhor no passado. Mas daí, pela rebeldia, pela incredulidade, pelo desprezo e a transgressão à lei de Deus, né? Deus retirou a sabedoria, Deus retirou o seu Espírito Santo do meio da nação pecaminosa de Israel. E daí Israel ficou sem aquela, né? Israel ficou sem nada. Israel perdeu a identidade, a identificação espiritual que tinha outrora com Deus, né? Portanto, como eles perderam isso bem antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Israel já tinha caído. Lá em Oséias, Israel caiu, né? E lá em Jeremias, capítulo 3, diz que Deus deu carta de divórcio. Ou seja, se bem antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo para os seus, né? Quando este foi rejeitado, Deus, o eterno Criador, já tinha dado carta de divórcio, né? De lá para cá, desde quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez, já tem mais de 2000 anos. E o Brasil foi colonizado agora, né? Foi colonizado agora, muito embora já tinha habitantes aqui, né? Os querubins, né? Os querubins que Deus tinha deixado como guardiães da árvore da vida. A árvore da vida, o Senhor fez brotar novamente no meio da terra, né? Todavia, Israel, porque se rebelou ou desprezou a lei de Deus, Deus tirou todo aquele bom conhecimento que Israel tinha outrora, né? Israel perdeu todo o bom conhecimento e ficou no mundo dos mortos, ou seja, ficou no mundo daqueles que estão vivos, mas estão dormindo ou ainda estão mortos espiritualmente, até que venha a primeira ressurreição espiritual para o trigo, porque só depois da segunda ressurreição espiritual, somente na última ressurreição espiritual, depois do milênio, então virá a ressurreição, virá a condenação, a ressurreição espiritual para a condenação eterna do juízo. Portanto, irmãos, a lei de Deus, a lei de Cristo Jesus Sião, a lei de Sião, jamais foi revogada ou feita extinta ou extinto para sempre. Mas a lei do pecado esta sim, né? A lei do pecado, esta sim, foi feita, extinta e revogada para todo sempre. Você sabe qual a diferença entre a lei de Deus, né? Ou a lei de Cristo, já que Cristo é o herdeiro do Senhor em nossos dias? Você sabe qual a diferença da lei de Deus, né? E, consequentemente, a lei de Cristo para a lei do pecado? A lei do pecado dizia o seguinte: ei, você pecou, vai lá. Quando existia o templo de Salomão, vai lá, né? Conforme as tuas posses, a tua vida, né? Vai lá e mata um cordeiro, 2 cordeiros, mata um gado, né? Então, essa é a lei do pecado. Você pecava, você era obrigado a pagar, né? Com o holocausto, lá quando existia o antigo templo de Salomão, onde existiam os sacerdotes judeus, né? Ou os sacerdotes levitas. Os sacerdotes levitas ou os sacerdotes judeus. Então esta é a lei do pecado, né, que foi revogada ou extinto para sempre. Mas a lei dos 10 mandamentos jamais
né? Porque se ela tivesse sido revogado, então eu poderia te matar injustamente, eu poderia te roubar, eu poderia cobiçar tua mulher, a puta que te pariu, eu poderia cobiçar tudo, eu poderia te matar. Essa lei, ela nunca foi revogada. O que foi revogado foi a lei do pecado. E qual era essa lei do pecado? A lei do pecado é aquele fardo, né, miserável, satânico e diabólico que os judeus ou a casa de Israel, né, colocavam nas costas dos outros, mas a nação pecaminosa de Israel, ou ainda judeus, ou ainda a religião judaica não era capaz de carregar. Por exemplo, você sabe que diferente dos 10 mandamentos, os judeus, né, os judeus bastardos, os falsos judeus, judeus miseráveis, satânicos e diabólicos dos infernos, você sabe que até o dia de hoje é dia 18 de abril de 2020, vocês sabem que ele tem uma lei, né, com 613 mandamentos, que diferente dos 10 mandamentos, os judeus ou a casa de Judá, os judeus ou a casa de Judá, a religião judaica, ou ainda a casa de Israel, o povo de Israel, para quem o Senhor deu ou entregou eterna carta de divórcio para sempre, né? Os judeus têm uma lei com 613 mandamentos, né? Essa é a lei do pecado que foi feito extinto para sempre. Mas os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos nunca pode ser revogado ou ter sido revogado. Por quê? Porque se tivesse sido revogado ou feito extinto, então eu poderia pegar a tua mulher, tá entendendo? Eu poderia te roubar, eu poderia te matar, né? Porque a lei dos 10 mandamentos já tinha sido revogado. Mas como ela não foi revogado, o que foi revogado foi a lei dos 613 mandamentos, a lei do pecado que dizia: ei, você pecou enquanto existisse o templo de Salomão, né, lá em Jerusalém, em Israel, então você tinha que pagar. Se eu tinha posses, então, como o rei Salomão tinha, o rei Salomão mandava sacrificar 1000 cabeças de animais. 1000 cabeças de animais, né? Já aqueles que não tinham posse, pagava, né? Pagava a lei do pecado, entregando ali uma pomba, uma rolinha, ou um carneiro, né? Coisas desse tipo. Essa é a lei do pecado. A lei do pecado dizia: pecou, tem que pagar. Pecou, tem que pagar. Mas os 10 mandamentos nunca foi revogado ou feito extinto. Se tivesse ocorrido, né, do Senhor ter revogado a lei, né, dos 10 mandamentos, então eu acredito que pelo instinto animal de cada ser humano, né, olhe lá se já existisse alguém em toda a terra. Tanto é que civilizações passadas, como aqui nas Américas, né, os maias, os incas, né, os astecas, já não existe mais estas civilizações. Assim também ocorreu na Europa, na Ásia, em toda a terra. Por que não existe mais civilizações consideradas até mais modernas do que as que tem em nossos dias? Porque elas eram sanguinárias, elas eram assassinas e covardes, assim como foi a nação pecaminosa de Israel. Por esta razão, Deus deu carta de divórcio por toda a eternidade para a nação pecaminosa de Israel. Portanto, qual a diferença entre a lei de Deus e a lei de Cristo, Jesus Sião, em nossos dias? Para a lei do pecado, né? Para a lei do pecado revogado ou feito extinto para todo sempre, você sabe, ponto de interrogação. A lei, irmãos, a lei não condena ninguém. A lei não condena ninguém, mas a tua apostasia, a tua incredulidade é que te condena para sempre. Ou seja, a lei não condena ninguém. A lei dos 10 mandamentos não condena ninguém. A lei que condenava era a lei do pecado, porque ela dizia: ei, tu pecou,
tu vai ter que pagar, tu vai ter que desenrolar aí, conseguir dinheiro, comprar um animal aí e levar para os sacerdotes judeus, né, ou levita lá em Jerusalém, no antigo templo de Salomão, e lá tu vai pagar. Essa aí era a lei do pecado que foi feito extinto, né, para sempre, né? Portanto, a lei não condena. A lei de Deus, por meu intermédio em nossos dias, ela não condena. A lei não condena ninguém, mas o que te condena é a tua apostasia. O que te condena é a tua incredulidade em mim, né? A lei não condena, o que condena é a tua incredulidade, a tua apostasia, a tua falta de fé em mim, portando a lei de Deus. Ou seja, na lei de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, já que a lei portada, né? Já que a lei portada por mim nos dias de hoje é o que santifica, né? E é como o pecador deve ser purificado do seu pecado. Ou seja, existe uma grande diferença entre a lei do pecado, né? A lei dos 613 mandamentos da nação pecaminosa de Israel, para a lei de Sião, para a lei de Deus, a lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Dentro deste contexto geral, dinâmico ou profético da lei de Deus, da lei de Sião, por mim mesmo, só existe 7 mandamentos. Os 7 selos de Deus, né? Os 7 mandamentos de Deus por meu intermédio, né? Não é como a lei, o fardo pesado, né, do diabo por meio da nação pecaminosa de Israel. Ao passo que na lei de Deus por meu intermédio está a santidade, está a santificação, está a pureza, está a purificação do pecado. Mas na lei do pecado, na lei do diabo por meio da nação pecaminosa de Israel, está a destruição, né? Está a morte espiritual por toda a eternidade, ao passo que na lei de Deus por meu intermédio está a vida eterna, está a cura, está a salvação, a prevenção, né? Está a segurança e a proteção divina do Senhor por meu intermédio, não só contra o coronavírus, mas também contra a grande tribulação de 3 dores, né? Existe uma eterna diferença entre a lei de Deus por meu intermédio e a lei do diabo por meio da nação pecaminosa de Israel. Então vocês têm que entender isso, tá entendendo? Portanto, a lei de Deus e de Cristo em nossos dias, a lei em si não condena ninguém. A lei de Deus, a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, por meu intermédio, por mim mesmo em nossos dias, ela não condena ninguém, mas a vossa incredulidade, né, e a apostasia, a falta de fé em mim, né, em mim mesmo, por meu intermédio, por mim mesmo em nossos dias, né, esta falta de fé em mim, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo para selar os seus escolhidos de toda a terra nos dias de hoje, é o que condena, é o que condenará por toda a eternidade, a todos vós ao inferno, né? Ao inferno, ao lago de fogo que arde com fogo, tormento e enxofre aos incrédulos do mundo inteiro. Portanto, a lei não condena ninguém, né? Se existe alguma lei que condena alguém, é a lei dos 613 mandamentos. Se existe alguma lei que condena alguém, essa é a lei, né? Pelo sacerdócio temporal ou temporário na ordem dos levitas, que te dizia, pecou, então vai lá e paga através de um holocausto, entendeu? Mas a lei de Deus por meu intermédio, né? Diferente da lei do diabo por meio da nação pecaminosa de Israel, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, a lei de Deus por meu intermédio, ela santifica, ela purifica o pecador do vosso pecado, conforme determina Deus por meu intermédio, através da lei de Sião, através da lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, a lei não
não condena ninguém, né? Mas o que condena é a incredulidade de todos vós, né? Pelo simples fato de que é na lei de Cristo Jesus Sião que está a santificação e a purificação do pecado ou do pecador, conforme determina e ordena Deus por meu intermédio, por mim mesmo, portando, carregando comigo mesmo, através, né, comigo mesmo, a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião em nossos dias. Portanto, sem santificação, né, sem a santidade ou a pureza, sem a santificação e sem a purificação do vosso pecado, conforme determina ou ordena Deus por meu intermédio, através da lei de Sião, né, sem santificação e sem a purificação do vosso pecado, conforme a lei de Sião, por meu intermédio, né, em nossos dias, ninguém verá a Deus, ninguém receberá, né, a obra do Espírito Santo, ninguém verá a Deus, o Espírito Santo jamais, ninguém. Se você não fizer um esforço para lutar, né, contra o inimigo das nossas almas, o espírito da mentira e do engano, vivendo ou habitado em todos vós, né? Se você não fizer um esforço, um sacrifício para obedecer a imutável palavra do Senhor, a lei de Deus por meu intermédio, você jamais verá a Deus. Por quê? Porque importa que os seus escolhidos, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, venha arrepender-se, aceitar e confessar o novo nome do Pai herdado ao Filho, a saber, Cristo Jesus, além Emanuel, sinônimo de Cristo Jesus Sião. Eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus em nossos dias, portando, carregando a lei de Sião, como o evangelho eterno e o selo do Deus vivo a todos vós. Glória a Deus, aleluia, amém.